Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre clima, algo que tem tirado o sono de produtores rurais de norte a sul, de leste a oeste do país, seja pela falta de chuvas e temperaturas altas na maioria das regiões ou pelo excesso de chuvas no sul do país. Mas quem está aqui então hoje para falar com a gente sobre isso, vamos conversar com quem entende, claro, é o Celso Oliveira, que é meteorologista sênior da Safira Energia. Seja muito bem-vindo, Celso. Muito obrigado. Olá, Letícia. Olá a todos. Celso e todos que nos acompanham por aqui, a gente teve um probleminha técnico anteriormente e a gente tinha algumas questões já no chat, então vocês que estão nos acompanhando, que já tinham mandado perguntas, fiquem tranquilos, eu anotei todas as perguntas de vocês e a gente vai levar as dúvidas até o final do nosso bate-papo aqui com o Celso. E Celso, um dos detalhes que a gente estava comentando a respeito do clima para os próximos dias, antes de entrar ao vivo, era a questão de que as chuvas vão, ao longo dos dias, né, dos próximos dias, se espalhar pelo país. Aí eu queria te perguntar de que forma e de que intensidade essas chuvas vão se espalhar pelo país, quais áreas elas devem alcançar, Celso? Muito bem, Letícia. De fato, né, a expectativa de chuva espalhando pelo Brasil já era para acontecer agora, na virada de setembro para outubro, inclusive associada à frente fria que está na altura de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, neste momento. Na última entrada, né, no Notícias Agrícolas, eu tinha comentado sobre esse sistema que tinha potencial para trazer algumas chuvas mais fortes. Até vai chover nas próximas 24, 48 horas sobre Pareci, sobre a região, sobre Rondônia. Embora a previsão naquela época, né, uma coisa de uns 15 dias atrás, era mais a generalizada. Mas, de qualquer forma, o importante, Letícia, é termos em mente o seguinte: primeiro ponto, né, o normal da primavera é essa chuva espalhar mais pelo Brasil. E tem um ponto aí que eu até falo, né, que gato escaldado, né, tem medo de água fria. O produtor, naturalmente, ele lembra muito do que aconteceu no ano passado, né, onde a chuva ela atrasou demais, né, durante toda a primavera, trazendo pela primeira vez, não pela primeira vez, mas depois de muitos anos, uma quebra, de fato, da produção de soja, por exemplo, para o Mato Grosso, que não é um estado que costuma ter isso. Pode até atrasar o plantio, mas não ter quebra em função de estiagem. Isso aconteceu, parte disso aconteceu por conta do El Niño no ano passado, tá? E nesse ano nós não temos mais o fenômeno El Niño. Então, nesse aspecto, né, a tendência é que essas chuvas, embora possamos sim falar que elas estão demorando neste momento, elas não demoram muito a acontecer agora nos próximos dias. Eu trouxe aqui uma simulação, né, a simulação GFS, a simulação americana, né, só para mostrar como é que está o padrão de precipitação. Vou pegar aqui até a barra, o cursor, para mostrar a chuva, né, que neste momento está mais concentrada de fato entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Vale salientar até que esse sistema ele consegue, como eu comentei, ele induz um pouco a precipitação sobre Rondônia e sobre o oeste do Mato Grosso, sobre a região do Parecis. Chove também um pouco sobre o próprio Paraná, interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, mas não são acumulados muito altos, né? Posteriormente, essa frente fria se afasta para o oceano, já não consegue mais conectar tão bem a umidade da Amazônia, então vamos ter um fim de semana de temperaturas mais baixas na faixa leste do sudeste, mas o interior do Brasil com temperaturas ainda elevadas. E aí sim um sistema na semana que vem que já se forma na altura do Paraguai. Percebam já um aumento da precipitação, isso já é segunda para terça-feira, um aumento da precipitação sobre o Paraguai. E aí, qual que é a boa notícia, né? Quando a chuva se forma um pouco mais ao norte, ao invés de formar na Argentina, se forma na região do Paraguai, está mais próximo da umidade da Amazônia. Então, com isso, o sistema ele consegue varrer o país. Ele consegue fazer com que a umidade da Amazônia se espalhe pelo Brasil. Então, ainda na primeira metade da semana que vem, há uma expectativa de retorno de chuva para uma boa parte do país, e mais que isso, quando caminhamos para a segunda metade da semana, a partir da quinta, sexta-feira da semana que vem, percebam as cores, né, como elas mudam, elas se tornam mais fortes entre a região sul, que ainda sofre, sim, você comentou, do excesso de chuva, e o sudeste, né, e o próprio Mato Grosso do Sul, onde esses acumulados passam a ser maiores, já se aproximam aí dos 40, 50 milímetros em 24 horas, e avançando um pouco mais, essa precipitação espalha também sobre Mato Grosso, Goiás,
chega até mesmo no Mato Piba, tá? Embora, tá, no Mato Piba eu sempre tenho comentado com os produtores para ter cautela com relação as precipitações que vão acontecer já na semana que vem. Vale salientar que volta a chover também no Mato Piba, mas esse ano é um ano de uma certa preocupação no Mato Piba em função desse laninha que é fraco, né, e por conta também da temperatura do Atlântico vai fazer com que as chuvas sejam mais irregulares por lá. Agora, Sudeste, Centro-Oeste, Rondônia, enfim, a perspectiva é muito positiva agora nos próximos dias e a partir dessa precipitação, né, que começa na semana que vem, ela vai embora. A expectativa é que ela continue, ela prossiga nas próximas semanas de outubro, com frequência suficiente para aumentar a umidade do solo e acelerar finalmente o plantio em boa parte das áreas produtoras. Letícia. Então, dessa maneira, os produtores, nestas áreas pontuais que você comentou, devem começar, então, a ter um pouco mais de otimismo. Em outras áreas, você comentou, inclusive antes da gente entrar ao vivo, que não deve chover em todos os talhões, correto? Correto. Essa chuva, na verdade, deixa eu até pegar uma outra simulação que ela é mais, vamos dizer assim, otimista no aspecto de pegar essas chuvas da Amazônia, mas aí até vale a pena, eu vou pegar o acumulado total projetado para os próximos dias, que mostra o seguinte, se a gente pegar todo o acumulado projetado, é uma simulação canadense, tá? Percebam o seguinte, tá? Que algumas áreas, por exemplo, até meados da semana que vem, né? Essa previsão está indo até o dia 11, tá? Ainda temos áreas, né, do Araguaia, Goiás, o próprio Mato Piba, que a chuva vai acontecer um pouco mais à frente, onde esse acumulado ele tende a ser um pouco mais baixo. Então, as chuvas são mais organizadas, né, ou pelo menos um pouco mais intensas, sobre Mato Grosso do Sul, BR-163 no Mato Grosso, Parecis e Rondônia, ainda com uma cautela do que essas chuvas que estão associadas ao sistema que está passando hoje ainda são chuvas pontuais. Pega um talhão, não pega outro, embora esses acumulados, quando peguem um talhão, eles sejam elevados. Então, a gente tem tido relatos, né, de alguns produtores do Mato Grosso, por exemplo, de talhões que estão pegando 40 até 50 milímetros, mas é muito pontual. Então, vale salientar, a previsão de chuva nas próximas 24, 48 horas, principalmente, com a passagem dessa frente fria agora entre hoje e amanhã, né, que está passando agora pelo sul do país. O problema é que ela ainda não é uma chuva generalizada. Então, a recomendação, né, principalmente para aqueles que vão trabalhar com algodão safrinha, que tem uma janela mais curta de plantio, é aproveitar as áreas chamadas manchadas, né, aquelas que já receberam chuva, que já tem um pouco de umidade, e aí continuar trabalhando com a instalação, mesmo numa situação de umidade um pouco mais baixa, porque já há expectativa de chuva voltando agora nas próximas 24, 48 horas. Para aqueles que ainda não receberam essa precipitação, é interessante aguardar um pouco mais, esperar essas primeiras mangas, né, para depois sim começar o plantio de forma realmente lenta, não é algo assim abrangente, acelerado, até porque as chuvas elas devem, de fato, se tornar mais abrangentes, mais organizadas aí mais para meados do mês de outubro. Ainda mais, a boa notícia é essa, que já há condições para plantio em algumas áreas do oeste, do centro-oeste do Mato Grosso, Rondônia, eventualmente Mato Grosso do Sul também, com as chuvas que vão acontecer agora nas próximas 24, 48 horas, e as demais áreas do Brasil a partir de meados de outubro. Letícia. E Celso, tendo em vista esse começo de chuvas aí se espalhando pelo Brasil, ainda que de maneira um pouco irregular, como é que ficam as temperaturas e também a questão dos incêndios, que é outro problemaço que vem atingindo não só áreas agrícolas, mas também áreas de preservação, áreas de mata? Diminui. Eu até vou aproveitar e pegar aqui um gráfico, né, de previsão para Sorriso nos próximos 15 dias, para mostrar primeiro as temperaturas. Essa linha aqui em marrom, ela representa a temperatura, que ainda passa dos 40 graus. A escala, né, da temperatura está aqui à esquerda. É, essa semana até tem uma pancada ou outra, mas realmente as simulações
dependendo da simulação, e essa aqui, o GFS, o modelo americano, ele é mais pessimista, ele não consegue pegar tão bem essas mangas, né, que acontecem e já tem acontecido sobre algumas áreas. Porém, percebam que a partir da semana que vem, né, começam a aparecer essas colunas aqui em azul que representam a precipitação. E o acumulado previsto para Sorriso, né, até meados de outubro, já chega a 85 milímetros. Tá? E mais que isso, olha só a temperatura, como ela começa a ficar mais baixa. Claro, não chega a valores extremamente baixos, mas temperaturas abaixo dos 40. A gente chega aí a valores, temperaturas aí de 30, 35 graus, o que indica, na verdade, chuvas ainda mais na forma de pancadas, né? Então, a temperatura não cai a ponto de termos uma invernada, não é ainda o caso, mas já temos, com esse aumento da umidade, né, com o aumento da nebulosidade, as temperaturas já começam a diminuir. E mais que isso, né, essa precipitação, por exemplo, ela já ajuda bastante a combater os incêndios, não apenas no Brasil, né, mas estamos observando aí incêndios muito graves também nos países vizinhos, Bolívia, por exemplo, também há uma expectativa de que essa chuva combata as queimadas que estão acontecendo nesse momento. E agora, Celso, eu queria partir para a parte das perguntas. Eu vou começar pelas perguntas que eu já tinha salvado antes dos nossos internautas. Vamos começar pela Bahia. Então, tem bastante gente perguntando de chuvas, enfim, de clima na Bahia. Rodrigo Carvalho, ele pergunta quando que volta a chover no sudoeste da Bahia, região de Brumado. A Valde Santos pergunta quando que volta a chover em Itarana, na Bahia. Nova Itarana, perdão, na Bahia. Clarice Costa, quando volta a chover próximo a Poções, também na Bahia. E o Charles pergunta quando volta a chover no norte da Bahia. José Mendes, que é um sócio aqui do Notícias Agrícolas, todo dia participando com a gente, pergunta de chuvas no centro da Bahia. Ou seja, se você puder dar um panorama regionalizado, né, norte, sul, enfim, regionalizado nessas divisões aí da Bahia, eu agradeceria, Celso. Claro. Vamos pegar aqui os mapas, eu vou aproveitar e pegar, principalmente aí para meados, eu vou dar um zoom aqui, tá? Para ficar mais fácil, né, de enxergarmos, e aí termos aqui também a escala, tá? Esse mapa aqui, ele representa a chuva prevista aí do dia 12 até o dia 16 de outubro, tá? E há uma expectativa, justamente, aqui, na verdade, são bacias hidrográficas, tá? Então, tem os estados aqui, tá? Mas também tem a bacia do Rio São Francisco, tá? Mas o importante é termos uma ideia de que aqui, né, nessa região, nós estamos falando do Mato Piba e estamos falando da Bahia, tá? E há uma perspectiva de um acumulado, né, acima dos 50, 70 milímetros em uma boa parte da divisa da Bahia com Minas Gerais, Goiás, Tocantins e até pelo menos a região central da Bahia, até a região da Chapada Diamantina. Tá? Então, é importante salientar, tem chuva, há previsão de chuva e acumulados até elevados, projetados aí para meados do mês de outubro. Ah, é uma boa notícia, sem dúvida alguma. O cuidado aí é só com relação ao espaçamento da precipitação. Por exemplo, deixa eu até pegar uma simulação aqui, mais estendida, só para a gente ter uma ideia, né, de como é que está essa questão da distribuição da precipitação para as próximas semanas. A simulação aqui é a simulação também americana, o CFS. Ele não é tão otimista. É por isso que até eu tenho olhado com uma certa cautela, tá, para o Mato Piba, para a Bahia, porque dependendo da simulação, a chuva que vai avançar pelo Brasil, né, agora em meados de outubro, ela pega até o centro-oeste, aí nesse caso eu acho que ela espalha mais, mas uma coisa que vem chamando a atenção é que algumas simulações não conseguem colocar tanta precipitação assim sobre o Mato Piba. E mais que isso, quando a gente avança mais para o final do mês de outubro e início de novembro, percebam, principalmente aqui do dia 30 de outubro até o dia 6 de novembro, as áreas em amarelo elas se tornam mais intensas, mais fortes, o que indica o seguinte, que a chuva especificamente na primeira semana de novembro, últimos dias de outubro, ela tende a ser um pouco mais fraca. Então, um ponto de atenção é o seguinte, vamos lá começar com a boa notícia. A boa notícia é que volta a chover, voltam as trovoadas, não apenas para a Bahia, mas para o Mato Piba de uma forma geral, agora em meados, entre o final da segunda e início da terceira semana de outubro.
qual que é a má notícia ou que o produtor precisa ter cautela? É que há um certo espaçamento entre essas chuvas. Nem todas as frentes frias vão conseguir chegar até a Bahia e organizar a chuva sobre o Mato Piba. Então, nesse aspecto, cautela no início de instalação, cuidado com as previsões, principalmente as previsões mais estendidas, ficar atento para ver se há umidade suficiente para o início de germinação, porque realmente a tendência para essa primavera é que as chuvas sejam um pouco espaçadas, Letícia. É, o Celso, o Fábio Azevedo, ele está perguntando sobre o sudeste do Tocantins, já que a gente está na Bahia e já puxando para o Matopiba, né? Falando de Tocantins um pouquinho, sudeste do estado do Tocantins, como que deve ficar nos próximos dias? Bom, eu vou aproveitar, né, e pegar até de novo o mapa, né, que o Tocantins ele está justamente logo ao lado aqui, e aí eu vou até dar um zoom maior aqui para a gente poder enxergar um pouco melhor. Mas temos aí acumulados projetados no sudeste do Tocantins, variando aí entre 25 a 40 milímetros no período que vai do dia 12 até o dia 16. Então há uma perspectiva, algumas áreas até podendo chegar perto dos 50 milímetros, mas há uma expectativa positiva, não somente para o sudeste do Tocantins, mas o Tocantins de uma forma geral. Projeção é de pelo menos aí 20 milímetros, mas alguns locais podendo chegar até perto dos 50 milímetros em meados do mês de outubro, Letícia. Agora, Celso, o pessoal de Minas Gerais também em peso aqui com a gente no nosso chat, também trazendo várias perguntas. O Hélio também quer saber, olha só, ele fala do Vale do Jequitinhonha, em Minas, quer saber Uhum. como que vai ficar a questão das chuvas, principalmente para outubro. A Fátima Garcia também, ela está no Triângulo Mineiro. O Clésio Faria, ele está em Monte Belo. Principalmente ele está falando da safra de café aqui, que tem que rezar porque a coisa tá feia por lá. Ele diz justamente com essas palavras. E como que então a gente consegue aí falar de uma forma generalizada para o pessoal de Minas Gerais? Fiquem ligados aí, pessoal de Minas, que agora o Celso vai trazer as informações para vocês. E Celso, se você puder também puxar para as regiões cafeeiras, seria excelente. Claro. E aí eu falo o seguinte: se a chuva vai chegar até a Bahia, quer dizer que antes ela passa por Minas Gerais. Então, do dia 7, ou seja, já estou puxando um pouco antes, né, essa precipitação. Do dia 7 até o dia 12, há uma expectativa justamente de chuvas espalhadas por Minas Gerais. E aí, só mostrando o seguinte: o Vale do Jequitinhonha está justamente aqui, tá variando de novo entre 20 e 50 milímetros. Parte do Alto São Francisco, sul de Minas, né, aqui é a divisa com São Paulo, sul de Minas também recebendo precipitações, algumas áreas até chegando a esse laranja, a região principalmente próxima de Araxá, podendo chegar até os 70 milímetros. Então há uma perspectiva boa, não somente para o sul de Minas, para a região cafeira de Minas Gerais, mas também para Mogiana Paulista. Triângulo Mineiro, acumulados que nesse caso variam aí de 15 a 25 milímetros nesse período que vai do dia 7 até o dia 12, né, de outubro. Então, a notícia é boa, porque é essa questão. Se a precipitação ela consegue chegar até a Bahia, porque ela passa por Minas Gerais, passa por Goiás, passa por São Paulo e acaba trazendo também chuvas mais abrangentes aí no decorrer da semana que vem, já no início da semana que vem. Você falou do Goiás, agora também tem gente perguntando, já vamos puxar para a vizinhança aqui então, ó, o Rodrigo Francisco da Silva, quando começa a chover no sul do estado de Goiás, Flávia Gomes também queimada demais aqui em Corumbá de Goiás. Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas anotações também, ver se tem mais gente perguntando de Goiás. Como é que ficam as regiões produtoras no estado de Goiás? Aí também, se a gente puder falar de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, já puxando como gancho aí, começando por Goiás, Celso. Vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho da simulação. Deixa eu até pegar a previsão dia a dia, né, para a Alô, gente pessoal do poder Centro-Oeste, introduzir. se liguem aí na explicação do Isso. Celso, hein? É, vamos lá, porque qual que é a questão, tá? Deixa eu colocar aqui no início da simulação, porque no sudoeste de Goiás, tá, há uma expectativa de precipitações, olha só, a começar na entre o final, tá mais para terça-feira, tá? Começam as primeiras, na verdade, assim, vale salientar o seguinte.
No entorno de Brasília já choveu nesse fim de semana, tá? Uhum. Mas pensando em chuvas persistentes, tá? Então, claro, a primeira chuva agora que vai acontecer no dia 8 talvez ainda sejam mangas associadas a ventos fortes também, não sejam acumulados muito altos e principalmente chuvas muito abrangentes. Porém, à medida que caminhamos para os demais dias, né, dia 9, dia 10, dia 11, essa chuva não para, tá? Ela prossegue, ela vai ganhando intensidade, tá? Então, começa então pelo sudoeste de Goiás, na terça-feira da semana que vem, e espalha por todo o Mato Grosso, no mais tardar aí até o final da semana, tá? Então, a perspectiva é positiva nesse aspecto, tá? Então, de trazermos aí precipitações. E se colocarmos aqui o acumulado total, vamos aproveitar e colocar a chuva total projetada, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nesse mapa, né? Isso, consegui, vou conseguir. Ótimo. Vou conseguir colocar um zoom aqui. Tá? A projeção, tá, é de termos, deixa eu colocar aqui a escala, é de termos aí acumulados, né, nos próximos 15 dias, variando, né, desde aproximadamente 25 milímetros, tá, isso principalmente mais próximo do Vale do Araguaia, mais para o oeste de Goiás, mas chegando até a região de Posse, por exemplo, a valores próximos dos 100 milímetros. Então, assim, não é uma claro, vai ter, e é natural, a gente vai ter, claro, relatos de locais onde a chuva não foi ainda suficiente para começar um plantio seguro. Mas, de uma forma geral, a tendência é que tenhamos precipitações suficientes para muitas áreas produtoras começarem o seu plantio. E hoje eu estou mostrando esse mapa, né, que ele vai até o dia, nesse caso, dia 17, né, de outubro. Lembrando o seguinte, e depois do dia 17, a chuva corta? Não, não corta. Ela continua acontecendo. É justamente essa que é a questão. É diferente do ano passado, que a chuva vinha, depois cortava, o El Niño jogava muita chuva para o sul. Lembra que o Rio Grande do Sul, a primeira inundação do Rio Grande do Sul aconteceu em setembro, do ano passado. Sim. Depois tivemos um problema bem mais sério em maio desse ano. Já nesse ano, você acaba tendo, não tem mais a influência desse El Niño, né? Então, com isso, a precipitação consegue espalhar um pouco mais e, mais que isso, ela consegue prosseguir. Ela não para, não corta tão facilmente sobre o Brasil Central. Então, temos acumulados altos, a expectativa é de valores, como eu comentei aí, chegando até perto dos 100 milímetros no nordeste do estado de Goiás. Para Mato Grosso, de uma forma geral, eu tinha mostrado até um mapa aqui até meados da semana que vem, né? No Araguaia, a chuva ainda não era muito forte, mas depois disso também espalha, a chuva passa dos 50 milímetros em muitas fazendas da região do Araguaia, no leste do Mato Grosso. Então, o que percebemos é que uma grande parte das áreas produtoras, né, acaba recebendo de fato acumulados interessantes aí nessas próximas semanas, Letícia. Então a gente viu que as chuvas vão se espalhando, vão passar pelo centro-oeste, vão passar pelo sudeste, vão chegar ali ao nordeste do país. E agora, para finalizar, uma pergunta minha, Celso, eu queria saber como é que está a situação no sul do país, especialmente no Rio Grande do Sul. A gente está vendo muitos relatos de ventania, granizo, chuva intensa. Quando que isso deve dar uma folga para os gaúchos para que o plantio de arroz, o plantio de milho verão possa seguir? Olha só, eu até vou aproveitar e colocar, né, o mapa do satélite de hoje, por quê? Olha só que interessante, né? Praticamente não tem nuvens aí sobre o Brasil, a não ser em Roraima, né? E a frente fria que está passando pelo sul. Então, isso significa o seguinte, que todo o calor, né, e a umidade que já existe na Amazônia está convergindo sobre o sul do Brasil. Então, é muita energia num ponto só. Por isso que nós temos esses temporais significativos, né, com problemas que tivemos em Camaquã, Jaguarão, na semana passada, e agora chuvas fortes que estão acontecendo entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Como é que você combate, vamos dizer assim, entre aspas, essas tempestades, né? O quando que elas vão diminuir? Basicamente fazendo com que essa chuva se distribua, Letícia. Então, qual que é a boa notícia? É que a partir do momento que a chuva começa a espalhar mais pelo Brasil, você começa a distribuir essa energia, né? Então, com isso, claro, não vai parar de chover no sul e nem deve, porque precisa ainda continuar chovendo para completar o ciclo agora recém-instalado do milho no Rio Grande do Sul, a soja que vai acelerar no Paraná, tem o plantio do arroz também.
Mas a boa notícia é que você para de ter essas tempestades extremas, porque justamente a umidade começa a se espalhar mais pelo país. Então, da mesma forma, né, que há uma tendência de diminuição, de um aumento da precipitação sobre o Brasil Central, naturalmente a gangorra da chuva ela muda. Ela passa a trazer mais precipitações mais para o centro e norte do país e diminui no sul. Perceba no mapa, né, que não para de chover no sul. Ainda tem previsão de mais de 50 milímetros no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mas essa chuva vai acontecer de forma mais espaçada e a chance de temporais diminui. Por quê? Porque agora você começa a espalhar um pouco mais essa energia e nesse momento está muito concentrada sobre o sul. Perfeito. Celso, muito obrigada pelas informações. Você está com o mapa aqui, vamos trazer você de volta aqui, Celso? Celso, obrigada. Você é sempre muito bem-vindo com a gente aqui no Notícias Agrícolas, trazendo essas informações extremamente assertivas de cada região. E para você que está nos assistindo, que está perguntando de chuvas na Bahia, de chuvas em Minas Gerais, o Celso ele trouxe estado a estado um panorama. Depois, daqui a pouquinho, esse vídeo vai ficar na íntegra disponível para você no YouTube do Notícias Agrícolas e também na nossa página, no site noticiasagricolas.com.br. Acesse lá e aí você confere certinho a explicação do Celso para os próximos dias. E Celso, você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente, meu caro. Muito obrigado, Letícia, pelo convite. Pessoal, fico à disposição para eventuais dúvidas. Espero que essa safra ela seja bem melhor, né, do que a última, que não traga tantas dores de cabeça. Nós tivemos realmente muitos problemas no ano passado em função da chuva mal distribuída. A expectativa é bem melhor. Muito obrigado, Letícia. Tá, então estivemos com o Celso Oliveira, que é meteorologista sênior da Safira Energia, nos trazendo uma informação muito importante, uma informação que vale ouro. As chuvas nos próximos dias, mais precisamente a partir da terça-feira que vem, dia 8 de outubro, vão começar lentamente a se espalhar pelo Brasil, ou seja, essa frente fria que está atuando no Rio Grande do Sul nesse momento, com chuvas muito intensas, granizo, muita ventania, ela aos poucos começa a perder força e essa energia toda que está concentrada no Rio Grande do Sul, ela vai começar a se dissipar e essas chuvas vão começar a subir para vários estados do Brasil. Segundo o Celso, ainda essas chuvas vão vir de maneira irregular, podem trazer alguns volumes consideráveis de chuva, alguma umidade benéfica para o solo, mas ainda de forma irregular, mas isso pode garantir aquela umidade que a partir de então, com chuvas que venham subsequentemente, garantam então que o plantio em determinadas regiões comece a ter andamento. Isso é muito importante também do ponto de vista quando a gente fala dos incêndios, já que a gente vê várias regiões do país sofrendo com incêndios em lavouras, incêndios em áreas de preservação, incêndios florestais. Então isso também é muito importante para que esses incêndios cessem e a gente tenha melhores condições, não só do ar, mas também condições de segurança de plantio. Então são essas as informações que o Celso trouxe, também informações estado a estado. Você que está nos assistindo depois, daqui a pouquinho esse vídeo vai estar na íntegra para você no noticiasagricolas.com.br, também no nosso canal no YouTube Notícias Agrícolas Oficial. Então acesse por esses dois canais e você consegue assistir então tudinho, todas as informações bem detalhadas do Celso. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.